Atividades. Agora, pessoal, vocês vão seguir essas atividades. Por exemplo, a primeira, e no caderno de vocês, inclusive, vocês vão escrever somente as respostas. Não precisa nem copiar a pergunta também. Só fala da onde que vocês tiraram aquela resposta. Comenta a seguinte passagem: todos os seres humanos têm a capacidade de chegar à consciência moral. Vocês vão comentar sobre isso. Lembrar lá do que o Kohlberg falou, e vocês vão dizer em que sentido esse ser humano pode chegar à consciência moral. Esquematize os níveis e os estágios de desenvolvimento moral segundo Kohlberg. Os níveis são 3, estágios são 6. Cada nível ele tem 2 estágios. Cada nível tem 2 estágios. Então, para chegar aos três níveis e os 6 estágios. Demonstre em que nível e em que estágio o homem consegue chegar à plena consciência moral. Então essa é fácil, é simples. E agora, por último, tem um dilema que eu vou explicar para vocês. Uma mulher estava à beira da morte devido a um tipo de câncer. Uma droga poderia salvá-la. Uma nova fórmula que um farmacêutico de sua cidade havia desenvolvido. O farmacêutico estava cobrando pelo medicamento cerca de 10 vezes o preço de custo. O marido dessa senhora, chamado Hens, procurou todas as pessoas que conhecia para pedir dinheiro emprestado, mas conseguiu apenas metade da quantia necessária. Ele falou com o farmacêutico que a sua esposa estava morrendo e pediu que lhe vendesse a droga mais barata, ou que deixasse para completar o pagamento posteriormente. Mas o farmacêutico disse não. O marido ficou desesperado e arrombou a farmácia para roubar a droga para a sua esposa. O marido deveria ter feito isso? Então, recapitulando, esse é o dilema de Kohlberg, que ele tenta identificar onde as pessoas estão no nível moral. Então, essa mulher estava com câncer e precisava de um remédio, esse remédio era caríssimo. O dono da farmácia não quis fazer nenhum tipo de negócio para vender esse remédio. O marido dessa mulher resolveu pedir o dinheiro emprestado, não conseguiu. Tentou de várias formas e não conseguiu. E aí o que ele fez? Ele arrombou a farmácia e roubou o remédio. Então, segundo os níveis e os estágios de moralidade que Kohlberg fala, em que nível esse marido se encontra? Qual é o dilema que se quer resolver? Então, é um dilema. Aí vocês têm 5 questões e vocês vão responder essas 5 questões para mim. Esse dilema é bem interessante para a gente perceber. Na verdade, esse dilema era para vocês fazerem uma pesquisa, entrevistar pessoas e tentar desvendar em que nível da moralidade, segundo Kohlberg, elas estariam. Mas como nós não podemos fazer isso, vocês vão responder essas questões, vão fazer no caderno e vão me mostrar depois. O que acham da atitude do farmacêutico? Ele agiu moralmente correto? Por quê? Vocês vão ter que justificar. Concordo com a atitude do marido perante tal situação? Por quê? Vocês concordam com ele? É melhor ele ter roubado a farmácia e não deixar a mulher morrer? Ou ele deveria respeitar a lei e aquilo que o farmacêutico não quis que ele fizesse? De acordo com Kohlberg, em que nível de desenvolvimento moral o farmacêutico e o marido se encontram? Por quê? Então, tanto o marido quanto o farmacêutico, eles se encontram num nível de moralidade, entre aqueles 3 níveis. Quais níveis eles se encontram? Como Kohlberg julgaria tal situação? Por quê? Segundo Kohlberg, como que ele julgaria a situação? Então essas seriam as atividades de vocês. Espero que tenham entendido alguma coisa nessa aula. Se vocês não entenderam, podem me procurar, podem esclarecer as suas dúvidas e que eu estarei explicando para vocês. Obrigado e bom dia!